Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Sejam bem-vindos à aula módulo número 4, a Belle Époque brasileira. Boa madrugada também para quem for o aluno ou aluna que funciona só de madrugada. Tem esses também. Eu recebi uma pergunta de um aluno, era 2h30 da manhã, você acredita? Obviamente que eu tava dormindo, mas quando eu acordei no dia de manhã, tava lá uma pergunta que um aluno fez pra mim às 2h30 da manhã. Eu falei, eita, bem, pelo menos assisti o vídeo. Bem, turminha, na aula de hoje eu pretendo finalizar a apostila, último módulo, e o título é Belle Époque brasileira. E a Belle Époque brasileira, percebo, 1889 até 1914. 1889, Proclamação da República. 1914, início da Primeira Guerra Mundial. Então a Belle Époque brasileira, ela surge no período da instauração da República e como a Belle Époque europeia, também aqui no Brasil, o fim dessa Belle Époque foi no início da Primeira Guerra Mundial. E eu gosto muito dessa imagem colocada aí, que é, para aqueles que não conhecem, é o Pão de Açúcar, o teleférico do Pão de Açúcar. O teleférico do Pão de Açúcar, ele era ele veio antes do Cristo Redentor, então ele era o grande marco da cidade e do avanço tecnológico que estava ocorrendo. Lembra aquela lógica do progresso, o homem sempre tende a melhorar? Exato, no Brasil também se vivia essa euforia. No entanto, turma, como eu estou falando de Brasil, o período republicano é um período de muitos contrastes, e essa Belle Époque também. Será que foi para todos essa euforia, esse progresso? Bem, a gente percebeu na aula de Proclamação da República que não. Percebemos que a população negra, imigrantes, eram excluídos disso tudo. Eram poucos que conseguiam ter acesso a essa modernidade. Lembrando, o Brasil ele muda para permanecer. O Brasil entra nessa modernidade, mas é uma modernidade conservadora, que conserva. Vamos lá? Vamos para a aula, vamos aprofundar essas ideias, esses movimentos? Bora lá. Belle Époque brasileira. Bem, turminha, além do Pão de Açúcar, um grande símbolo desse período foi a reforma urbana do Rio de Janeiro. Rodrigues Alves era o presidente do Brasil, Pereira Passos, o prefeito da cidade maravilhosa, que vai ficar conhecida, né, mais pra frente como Cidade Maravilhosa. E aí o Pereira Passos, junto com o Rodrigues Alves, eles têm uma ideia do Rio de Janeiro passar por uma reforma. Essa reforma, turma, esse espírito de reforma vem com uma influência francesa. A França também, nesse período, lá nos anos 1870 e 60, também tinha passado por essa reforma urbana. E aí o Brasil, obviamente, como todo mundo, copia o que a França faz. A França é o centro cultural. O que acontece na França tem impacto não só na Europa, mas no mundo todo. Tudo bem? E aí o que foi essa reforma urbana? Vamos lá para a imagem. As ruas do Rio de Janeiro eram dessa forma. Eram vielas, pequenas ruas. E qual que foi a transformação, a mudança feita? Olha aí. A criação de largas avenidas, longas avenidas. E aí tem uma lógica sanitária aí, turminha. Que lógica sanitária é essa? Com essa rua pequena, com aquela rua da imagem anterior, eu tenho uma rua que bate pouco sol, pouco vento, portanto é muito mais fácil a proliferação de bactérias e vírus, né? Então, quando eu tenho ruas largas, eu vou ter uma vantagem nesse âmbito do sanitarismo, dessa questão de higiene, de que o sol bate mais, de que eu tenho maior ventilação. Isso obviamente promove, garante uma cidade mais saudável. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas quando você entra nesses lugares úmidos, a proliferação de bactérias, de fungos é maior e é prejudicial. Certo? Então por isso vai ter essa reforma urbana. Mas também, turminha, tem essa questão da saúde, que é provada, tudo bem, beleza. No entanto, aqui você tem um objetivo também social. E aí vem a parte
negativa aí da coisa. Se você voltar, se eu conseguir voltar, acho que eu consigo voltar para a imagem anterior. Consigo, isso. Ora, turma, olha as pessoas que moram nessas casas. De que setor social será que elas pertencem? Obviamente setores sociais mais pobres. A maioria aí ex-escravos ou imigrantes. Daí, turminha, o que a prefeitura fez? Demoliu essas casas, expulsou essas pessoas. E elas não tinham lugar para morar. Para onde que elas vão? Vão para o morro. Olha o surgimento das primeiras favelas. Que elas ficam à margem, distantes do centro. Então, turminha, eu tenho aqui uma clara evidência de uma arquitetura, de uma reforma urbana que é de privilégio para alguns. Olha as casas que foram, os prédios que foram construídos, que foram substituídos. E aqui também de controle social, no quesito que caso queiram fazer algum tipo de revolta ou de greve, é muito mais fácil eu fugir da polícia naquela viela, eu fechar aquela viela para a polícia não passar, do que essa avenida. É uma forma de controle social também, de eu controlar rebeliões. Uma pessoa tentando fugir da polícia nessa avenida larga aí, é muito mais complicado. A polícia não perde de vista essa pessoa. Enquanto que na viela, é muito mais fácil eu conseguir me desviar. Aí eu entro na casa de alguém, pulo uma janela e assim por diante. Certo? Bem, espero que tenha ficado claro aí pra vocês nesse primeiro objetivo aí dessa reforma urbana. Tem essa questão de higiene, de você ficar preocupado com a saúde, mas também tem essa questão social, de exclusão social. De expulsar quem não era, quem incomodava, tinha presença de pessoas que incomodavam de certos setores sociais. E a gente entende muito bem isso. Quem aqui já foi num shopping Anália Franco, uma pessoa que é da periferia, posso estar falando com um de vocês, que tem um estilo de roupa que não condiz com o local. As pessoas olham diferente para você, alguns podem achar que você vai roubar. As pessoas falam, você não é daqui, você não é desse ambiente, você não é desse local. Beleza? Enfim. Aqui você tem um mapa de 1875, como era o Rio de Janeiro. Olha como eram as ruas. E olha como eram as casas, os famosos cortiços. Olha aí, os cortiços. Você até tem, até hoje nos centros urbanos, aqui no centro de São Paulo, você tem cortiços, e alguns cortiços são prédios também. Mas aí você tem pessoas que vivem num cômodo, você tem 5 pessoas que vivem num cômodo, 6 pessoas. Muitos imigrantes, pessoas que vêm do Nordeste tentando fugir da seca, vindo aqui para o Rio de Janeiro nesse período. Você tem esse processo de migração. E aí você tem esses familiares, essas famílias pobres, ex-escravos, muitos ex-escravos, turminha, imigrantes também, italianos, alemães que não foram para o interior, não quiseram, escolheram ficar na cidade em vez de ir para o interior, trabalhar na terra, moravam nesses locais. Foram esses locais, então, os cortiços que foram destruídos, e aí você tem a demolição desses cortiços, e aí o que está em amarelo são as avenidas e ruas que foram construídas. Grandes avenidas, largas avenidas. Aqui no mapa você tem ali a Avenida Central, em uma dessas novas avenidas em amarelo. A Avenida Central. Não sei se vocês já acharam aí, tá? Bem, isso em 1906. Tudo bem, o projeto. E obviamente você vai ter alguns locais culturais que vão começar a surgir, locais de convivência, de confraternização dessa elite do Rio de Janeiro, dessa galera empoderada que ganha dinheiro, famílias que ganham dinheiro com café, com a produção de café, essas elites que têm as suas fazendas no interior, mas a sua vida social vai começar a se localizar na cidade do Rio de Janeiro. E também aqui na cidade de São Paulo, turminha. Essa urbanização, essa modernização, e aí o que é moderno é o que é urbano. Então se começa um processo de urbanização na cidade do Rio de Janeiro, de São Paulo, nesse período aí do auge do café. Aqui você tem essa confeitaria Colombo, que existe até hoje. Tem até hoje, eu já fui aí nessa confeitaria. Um absurdo de caro, mas também um absurdo de lindo o local, gente. É lindíssimo o local. Você tem o Teatro Municipal, os teatros. Aqui você tem o Teatro do Rio de Janeiro, que fica no bairro da Cinelândia. E aí
também o Teatro de São Paulo, que fica aqui na República. Tá aí, ó, o Teatro de São Paulo, Teatro Municipal. Aqui do Rio de Janeiro é o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e esse aqui é o Teatro Municipal de São Paulo. E a referência aqui do Teatro Municipal de São Paulo é o Palácio de Versalhes. Tem uma parte ali do Teatro Municipal interior que ele é inspirado no Palácio de Espelho, no Salão de Espelhos de Versalhes, da França. Então, assim, a cultura francesa muito presente. A cultura francesa estando nessa nova arquitetura paulista e carioca também. Tudo bem? Beleza? Pergunta: esses locais eram compartilhados por todos, então? Bem, nem preciso mais responder, né? Tá aí, ó. Tá. Não, turma, não era compartilhado por todos. Se liguem aqui, ó. Você tem aí o surgimento das favelas. Com essa demolição, com essa reforma urbana, as pessoas vão ter que, não tem pra onde ir, vão subir o quê? O morro. Aqui você tem uma imagem que é onde vai surgir a favela da Rocinha, turma. Se eu não me engano, nessa foto, é que essa foto não tá muito boa, mas não sei se já tem algumas pequenas construções, pequenas casas aí. E hoje, o que é a favela da Rocinha? Tá aí, turma. A favela da Rocinha que tem 70 mil pessoas que vivem nessa favela. No morro, nas montanhas. O acesso à escola, o acesso à cultura é muito complicado. Esgoto. Gente, saneamento básico. Não tem saneamento básico em algumas casas ali. As pessoas são marginalizadas. Quem é marginalizado tem que subir o morro, tem que subir a montanha e viver lá em cima. Aqui você tem a foto da primeira favela do Rio de Janeiro. É a favela da Providência. Essa favela, turma, ela é consequência de uma guerra, de um confronto que aconteceu no interior do Nordeste, que a gente vai ver aqui nessa aula, que é a Guerra de Canudos. Os soldados que lutaram nessa guerra, que eu vou explicar mais pra frente, quando eles voltaram, e também alguns derrotados também, algumas pessoas que fugiram dessa guerra, que sobreviveram a essa guerra, que viviam na cidade de Canudos, na região de Canudos, eles vieram para a capital, para o Rio de Janeiro, e não tinham onde morar. E aí o que acontece? Eles trouxeram uma madeira que é o nome da madeira dessa árvore, a madeira dessa árvore se chama favela. Então aí essas primeiras casas foram construídas com essa madeira, favela. Por isso o nome desse tipo de moradia. Ele mora numa favela. É referência a essa primeira favela, que é a Providência. Isso, da Providência. É que às vezes eu me confundo com o nome das favelas do Rio de Janeiro, que tem uma chamada Vidigal. Mas isso aí é a favela da Providência, a primeira que teve. Aqui uma foto, existe ela até hoje. Tá aí, Morro da Providência, desculpa. Previdência. Providência. Tá, o Morro da Providência, aí você tem essa favela, a primeira favela do Rio de Janeiro. E que são pessoas que lutaram na Guerra de Canudos e tiveram que morar aí. E aí utilizaram aquela madeira da árvore favela, por isso esse nome, por isso que é dado o nome desses locais de morro, de periferia, de favela. Curioso, né? Interessante, né? Enfim. Seguindo. Aqui, turma, nessa tabela, você consegue achar essa tabela facilmente no Wikipedia. Trata-se do IDH. O que é o IDH? É o Índice de Desenvolvimento Humano. E aí ele pega a expectativa de vida, índice de saúde, educação, segurança. E aí tem o ranking da cidade do Rio de Janeiro, dos bairros. E aí quem tá na lanterninha, o bairro mais perigoso para você viver no Rio de Janeiro é o Complexo do Alemão. E aí eu peguei outros bairros, a Maré e a Rocinha, para mostrar para vocês o quanto que essas mudanças, essas reformas urbanas não foram feitas para todos. Essas reformas urbanas, elas são exclusivamente feitas para a elite cafeeira. Bora lá. Olha a dificuldade que as pessoas que moram no Complexo do Alemão, da Maré e da Rocinha têm para ter acesso à cultura. Aí é o Teatro Municipal, por exemplo. Bora lá. Tá aí, turminha. Tirei um print screen aí da
da minha imagem aí do computador. E aí eu coloquei no Google utilizando o transporte de hoje, turma. Vejam o quão distante é. Olha o Complexo do Alemão e olha o centro ali, o Teatro Municipal. O centro do Rio de Janeiro, o principal centro até hoje é ali, essa região. Depois vai surgir Copacabana, Ipanema, né? O Leblon, que aí são bairros mais novos, vamos dizer assim. Mas aí o centro cultural do Rio de Janeiro tem aí o Teatro Municipal. Demora 1h07 para ele chegar até o Teatro Municipal, para ele ter acesso à cultura. Então ao total são 2 horas de viagem, 1 hora para ir, outra hora para voltar. Lembrando que tem peças que acabam 9h30 da noite. E aí o transporte noturno ele demora um pouquinho mais. Então esse homem vai chegar com a sua família, caso ele queira ir e precisar de transporte público. Se a peça vai acabar umas 9h30, ele vai chegar quase 11 horas em casa. E ele vai ter que acordar no outro dia 5 horas, 4h30 da manhã para ir pro trabalho. Como isso? Impossível ele querer ter esse acesso depois também de um dia inteiro de trabalho. Ele sai do trabalho às 6 horas, vai para casa, depois tem que pegar de novo o transporte público, 1 hora de transporte público. E levar a família, o gasto com transporte, o gasto do ingresso, e a criança vai querer pipoca, vai querer comer alguma coisa. Todo mundo aqui sabe, quando vai no shopping com a família, se for você, seu pai, sua mãe, seu irmão, quem for aí a família é composta por 4 pessoas, vai no McDonald's. Se você não tiver R$100, você não come. Você não come no Mac. Próximo. Olha lá, Rocinha. Quase 1 hora também, com o transporte de hoje. Olha como a Rocinha era distante desse centro. Para chegar até o centro. E por último, a Favela da Maré. 1h12, turminha. 1h12. Exclusão social total. Então, aqueles que eram ex-escravos ou filhos de ex-escravos, quem era negro? Né? Você tem no Brasil um racismo estrutural. Vive nessas regiões. A maioria é população africana, de cultura africana. E alguns imigrantes. Certo? Beleza? É interessante quando analisa a geografia dos locais da nossa cidade. Aqui eu estou tratando do Rio de Janeiro, mas pega aí São Paulo. Pega os piores bairros de São Paulo. Vai lá, pega o IDH. Cidade de Tiradentes. E alguém que mora na cidade de Tiradentes quer ir até o Teatro Municipal. Veja quantas horas ele vai demorar para chegar. Tudo bem? Seguindo com a aula. E aí é um período que você tem revoltas urbanas. E uma das revoltas, turma, é a revolta da vacina. O que é essa revolta da vacina, turma? Existiu um homem em 1904 que é o médico sanitarista Oswaldo Cruz, que ele tem um programa de saneamento para a capital. E ele desenvolve a vacina para que não ele desenvolve, mas ele tem um projeto de vacinar as pessoas para que elas não fiquem doentes. Até aí, tudo bem. Beleza, olha o governo pensando na saúde das pessoas, principalmente dos mais pobres. Então, turminha, o que acontece? Por que a população vai se revoltar? Porque você pensa no seguinte: caramba, professor, a população vai se revoltar, mas é uma medida boa, as pessoas vão se vacinar, é pra prevenir que doenças se espalhem por toda a cidade, porque doença não tem preconceito, doença não olha seu gênero, não olha sua conta bancária, ela olha você de maneira urbana. Vírus e bactéria não tem preconceito. Então por que vai ter revolta, professor? Seguinte, turma, pensa no seguinte. Aqui vai ter a capa de um jornal da época, aqui ó, eclode revolta da vacina. O que acontece, turma? Acontece o seguinte. É colocado, né, essa vacinação obrigatória contra a varíola, tá? Era contra a varíola. E faziam parte, né, tá aí o programa de saneamento. Só que é o seguinte, imagine um morador da favela que ao longo de toda a sua vida ele foi excluído socialmente, violentado. E violência não violência física, mas uma violência cultural. Você não pode jogar capoeira, você não pode
praticar o samba é proibido, você não pode praticar a sua religião afro, então o candomblé e a umbanda eram proibidas, tá? As religiões afro. E você era preso, se você estivesse andando na rua e fosse uma pessoa desempregada, você era preso por vadiagem. Assim, turma, percebam. Quem era desempregado nessa época? Quem era ex-escravo, negro? Os negros foram substituídos pela mão de obra europeia e imigrante, turma. Então, imigrante, italianos, alemães que vieram pra cá, eles podiam sair na rua, eles tinham emprego. Se a polícia parasse, ele mostrava a carteira de trabalho dele, beleza. Agora, quem era desempregado, e é sério, turma, essa pessoa não podia sair na rua, era presa por vadiagem. Era uma lei exclusiva para essas populações marginalizadas. E aí o que acontece? Então é uma população que sempre vê as atitudes do governo a perseguindo, boicotando. E aí vem o governo falando, eu vou vacinar os seus filhos e você, para a pessoa que mora na favela. E a pessoa da favela fala o seguinte, mas que negócio é esse? Que negócio de vacina é essa? Aí o cara fala, não, é o vírus da varíola, mas ele está enfraquecido e eu vou colocar o vírus no seu corpo. E aí o seu corpo ele vai reagir contra esse vírus. Você acha que essa população da favela vai acreditar nisso? Você acha que a população da favela ela tem confiança na vacina? A população da favela ela já foi expulsa de onde ela morava. Então, vamos lá. Olha as violências sofridas. Não pode jogar capoeira, não pode tocar as suas músicas. Se você está desempregado, você não pode andar na rua, porque é vadiagem, você vai preso. Você foi expulso da sua casa, onde você morava no centro, por causa da reforma urbana. Você mora na favela, você não tem saneamento básico, energia elétrica, não tem acesso à cultura. Aí vem o governo querendo colocar um vírus no seu corpo, falando que vai te proteger contra a doença. Bem, e para piorar, caso os moradores eles se recusassem a tomar a vacina, existia um decreto do governo que permitia que os agentes públicos de saúde, acompanhados por policiais, invadissem a casa das pessoas e vacinassem a população. Olha a loucura. E se a gente for pensar numa época um pouco mais conservadora, isso não tem problema, né? É importante certas medidas conservadoras para conservar. Mas no caso, por exemplo, as mulheres, elas tinham que levantar o vestido, mostrar a batata da perna, então isso não pegava bem na época. E imagina, eu ter que vacinar alguém na bunda, e aí levantar a saia, enfim, é uma violência sem tamanho, porque você não teve uma explicação, porque você tem um governo, um estado que sempre se utiliza de violência, de repressão, e aí vem agora querer vacinar as pessoas achando que a galera vai achar ok, de boa. Aí você eclode essa revolta da vacina, turminha. Tudo bem? Foi entre o dia 10 e 16 de novembro de 1904, a cidade virou uma guerra. Você não tinha um líder específico. A população, essa galera que morava na periferia, pegava pau, pedra, alguns tinham algum revólver, e aí foram 4 dias de terror, 6 dias, foi de dia 10 a 16 de novembro. Foram 6 dias de terror na cidade do Rio de Janeiro. Beleza? Essa é a revolta da vacina. Em 1917, turminha, você tem uma outra revolta urbana, que é a greve geral. E não é à toa que é no ano de 1917. Bem, o que está acontecendo em 1917 no mundo? A Primeira Guerra Mundial, mas também a Revolução Russa. A Primeira Guerra Mundial ela vai fazer com que o Brasil comece e inicie um processo de industrialização. Tímido, mas ao início, porque o Brasil precisa dos produtos que os europeus vendiam para ele antes. Não estão vendendo mais porque agora estão fazendo armas, estão em guerras, as fábricas estão fechadas ou sendo destruídas por causa da Primeira Guerra Mundial. Portanto, o Brasil começa a ter a abertura de fábricas e aí muitos operários vão lá e trabalham. Só que as condições são péssimas de trabalho, o salário é pouco, as mulheres recebem menos do que os homens e muitas mulheres são estupradas pelos donos das fábricas, são abusadas sexualmente. Crianças trabalham e recebem um salário menor ainda. Você tem uma hierarquia entre salários. O homem recebe mais, mulher menos, criança menos ainda. Então, com a Revolução Russa de 17, esse levante de operários vai acabar, obviamente, essa onda da Revolução Russa atingindo também o Brasil.
E aí nessa greve geral de 1917, quais foram as reivindicações? Um aumento de salário, 35%, o fim do trabalho infantil, e a gente escuta certos discursos de que é importante a criança trabalhar cedo, ela é importante e tal. O ideal é que ela não trabalhe. O ideal é óbvio que tem famílias que necessitam, precisam. Só que é fundamental que a criança esteja na escola. Caso a família necessite, paciência, mas o ideal é que o governo faça de tudo para a família ter uma estrutura digna e que a criança fique na escola, que ela estude, que ela tenha um trabalho socioemocional, um desenvolvimento emocional dela, um desenvolvimento de tolerância, de respeito ao próximo. Todos são valores que ele aprende em casa e na escola, por exemplo, com as aulas de história. Nas aulas de história você tem contato com o diferente, com outras religiões, você acaba diminuindo, colocando fim a certos preconceitos. Nas aulas de biologia e de ciências a gente vê que não há diferenças humanas entre as pessoas, biológicas. Não faz sentido o racismo, por exemplo. Falar que uma pessoa com pele escura ela é inferior a alguém de pele branca. Você não tem isso no trabalho. O trabalho não te ensina isso. Não à toa que no trabalho tem pessoas que saem do trabalho e vão beber, são alcoólatras. E eu não estou falando só de operários, grandes executivos. Eu tenho grandes executivos que abusam de mulheres, que batem na mulher. Então assim, o trabalho ele é importante, o trabalho obviamente que te dá certos valores, mas os principais valores você aprende com a família, em casa e na escola. Não é no trabalho. Por isso que uma criança tem que estar na escola, tem que ter um amparo da família. E não no trabalho. E não trabalhando. O ideal. Mas a gente vive numa sociedade brasileira com muita desigualdade e a gente entende que determinadas famílias não têm escolha. Certo? A abolição do trabalho noturno para as mulheres e menores de 18 anos. Faz total sentido, a mulher tem que voltar para casa, amamentar o filho, cuidar do filho, principalmente o recém-nascido, e crianças menores de idade não tem que estar na rua à noite. Diminuição da jornada de trabalho às 8 horas, o que são hoje. Então as pessoas elas trabalhavam mais do que 8 horas por dia. E sem receber hora extra por isso, nada disso. O congelamento do preço dos alimentos, que os alimentos tivessem os preços congelados, para que as pessoas pudessem ter acesso e não morrer de fome. E uma redução de 50% dos aluguéis. Muitos deles são aqueles cortiços, gente. Os cortiços que sobraram diminuiu a quantidade de cortiços, ninguém queria ir para a favela, então o que aconteceu com quem era proprietário dos cortiços? O que aconteceu? O aumento do valor. Ficaram mais caros. Então as pessoas não queriam ir para a favela. Em um local distante do centro, distante do trabalho, distante de saneamento básico, distante da cultura, enfim. Queriam um lugar digno para morar, só que era muito caro. Então pediam a redução desse aluguel. Aqui você tem uma outra revolta urbana, que é a revolta da Chibata. Para concluir, acabei me esquecendo. Naquela greve de 1917, o resultado foi nenhuma daquelas reivindicações foram aceitas. Nenhuma delas. Segue. O que foi essa revolta da Chibata, turminha? Nós vimos que a revolta da vacina, essa greve geral, mas principalmente a revolta da vacina, ela teve como maioria, como grande protagonista, a população negra. E o que acontece? Na Marinha Brasileira, essa revolta aconteceu na Marinha Brasileira e o líder foi o senhor João Cândido. Os marinheiros sem patente era a sua maioria. E era em sua maioria homens negros. Portanto, os oficiais que tinham patente, eles eram famílias ricas. Eram homens brancos de famílias ricas que queriam seguir carreira militar. E você tinha uma das punições, a chibata. Então as pessoas de patente acabavam batendo nesses homens negros. Perceba, o homem negro acabou a escravidão. Tem o fim da escravidão, mas você tem resquício dessa estrutura racista, dessa estrutura escravocrata. Esses homens negros eram chicoteados como punição. E às vezes punições injustas, mas como o soldado branco que tinha patente, ele era soberano nas suas decisões.
Não tinha recurso do oficial menor ou desses oficiais sem patente. O que aconteceu? Então, o João Cândido e alguns revoltosos tomaram controle dos principais navios que estavam atracados além da Baía de Guanabara. Pegaram 2 navios, 2 barcos ancorados, e aí o governo concordou em colocar fim aos castigos corporais e acabou perdoando os revoltosos. Se você for pensar, pô, que bom, né? Pôs fim às chibatas na marinha, que ótimo, mas essa anistia foi uma mentira, foi uma fachada. As lideranças começaram a ser perseguidas e o João Cândido ele foi assassinado. A morte do João Cândido foi perversa, ele foi sequestrado, levado para um barco, deixado em um porão e foi torturado, com vários tipos de tortura, até a sua morte. Então, acho que é interessante que a revolta da vacina e a revolta da chibata, elas são exemplo de rebeliões de maioria da população negra, de cultura africana, que não estava suportando mais essa estrutura de uma república que já tinha abolido a escravidão. Só que você tem estrutura racista até hoje, turma. E aí eu já canso já de dar exemplos para vocês. Lembra lá do Código Penal de 1890 que eu botei lá para vocês? E que eu também citei aí nos áudios anteriores, nos slides anteriores. O capoeira era proibido, a samba era proibido, você tinha uma intolerância religiosa e assim por diante. Essa música, esse samba muito famoso, Saudosa Maloca, do Adoniran Barbosa, quem quiser bota aí depois no YouTube, que trata sobre esse despejo, essa saída das pessoas do cortiço, não tendo lugar para ir, as suas coisas foram perdidas. Você tem a questão das enchentes também, turminha, esqueci de comentar com vocês. Essas casas, esses cortiços, às vezes entrava água e as pessoas perdiam tudo. Olha a semelhança com os dias de hoje. Quais são os locais que há enchente, há deslizamento, né? São as famílias mais pobres que sofrem com isso. Bem, aqui está a letra da música. Eu vou seguir, tudo bem? Vou dar sequência. Você também tem as revoltas rurais, turma. Para finalizar, 2 revoltas rurais. O que aconteceu? O que a gente percebe aqui? Essa migração. As pessoas, principalmente saindo do Nordeste, indo ali para a região amazônica, onde você tem a borracha, o desenvolvimento da borracha, a indústria da borracha, mas principalmente vindo aí para a região do Sudeste à procura de emprego. E aí, turminha, olha só. Olha como é a questão geográfica aqui do Nordeste. Você tem essa zona da mata, que até você tem grandes chuvas, mas você tem uma concentração de terra aí, da elite nordestina, dos grandes senhores de terra, aí ainda muito açúcar, cana-de-açúcar. O agreste, e aí vem o sertão. O sertão, turminha, seco, não chove. Uma região muito seca, de muita pobreza. Sabe por que sertão? Eu aprendi isso na faculdade. Sertão, ele ganhou esse nome por ser tão distante. Ser tão distante. E aí ganhou o nome de sertão, por causa dessa distância e desse local de difícil acesso, da seca, da fome. Como vou mostrar para vocês aqui algumas imagens atuais, turminha, do Brasil atual. Olha aí. As vacas mortas, sem alimento, sem o que comer. Aqui as crianças esperando a chuva nesse rio que secou. Aqui um homem pegando o resquício de água que tem. É bem triste. Bem, uma das principais guerras, Guerra de Canudos. E aí, turminha, na Guerra de Canudos, a liderança desse povoado é um homem chamado Antônio Conselheiro, turminha. E o que acontece na Guerra de Canudos? Em 1893, esse Antônio Conselheiro e alguns seguidores, eles fundaram, à margem de um rio, um povoado, conhecido como Povoado de Belo Monte, mas a região era conhecida como Canudos. E aí virou a Guerra de Canudos, na região de Canudos, mas o nome do povoado era Belo Monte. E era uma comunidade rural religiosa. E aí, turminha, é interessante
que Antônio Conselheiro ele é sempre representado como esse homem muito religioso, como uma figura divina, como um Cristo, né? Você encontra muito os desenhos, a representação dele com esse homem barbudo, cabelos longos, a imagem que a gente tem um pouco de Cristo. E o que acontece? Como que funcionava em Canudos, esse povoado? Você tinha uma lógica de colaboração, colaborativa entre as pessoas. Toda a produção, quem produzia alimento ficava com a família, ficava com ela, beleza, produzi, plantei, consegui, ok. Só que existia ali, as pessoas elas poderiam doar parte da sua produção para aquelas famílias ou aquelas pessoas que não tinham mais idade ou condições físicas de poder trabalhar na terra. Por isso que se tinha essa noção de colaboração, essa lógica colaborativa. As pessoas que não tinham condições de trabalhar, elas recebiam parte da produção das famílias que tinham condições. Então um ajudava o outro. E você tinha uma justificativa religiosa. A lógica da Bíblia, de Cristo, como um ser que espalha o amor, que multiplica o pão. Cristo multiplica o pão com aqueles que não têm. Seguem aquela lógica da Bíblia de um Cristo em que tem aquela frase, aquela passagem que tem largue tudo que tens e ande comigo, viver na simplicidade, sem arrogância, sem querer mostrar que você é mais do que o outro. Pra vocês terem ideia, Canudos chegou a ter 10 mil pessoas. As fazendas das elites locais, dos coronéis, o pessoal fugia das fazendas. E vivia em Canudos de maneira digna. Ali era uma região em que eles tinham dignidade. Eles tinham alimento, tinham comida. E eu tô falando do Nordeste de 1893, turma. Do século XIX. As pessoas não passavam fome. É possível não passar fome lá naquela região. Os fazendeiros ficaram incomodados com aquilo. Óbvio. Estão perdendo mão de obra. Estão perdendo o controle daquela região. Canudos cresceu muito. A sua popularidade ficou muito grande entre as pessoas mais humildes, entre as pessoas mais pobres. Portanto, o que começou a fazer? O governo republicano, da República Oligárquica, começou a unir forças militares para tentar destruir Canudos. E aí, beleza. Aqui na próxima imagem nós vamos ter a imagem dos soldados. Não é a imagem dos soldados aqui. Aqui é onde fica Canudos, aí no interior da Bahia, bem no sertão, além do Nordeste. Aí no próximo slide eu vou mostrar para vocês como que esses coronéis enxergavam esse povo de Canudos. Tá lá, como esses fazendeiros, essa elite local, como eles enxergavam o surgimento de Canudos. Uepa! Nem ferrando. Quem controla essa região somos nós, fazendeiros. E aí, turminha, bora lá. Aí sim, aqui você tem a imagem do exército que tinha o objetivo de enfrentar Canudos. E aí eles juntaram forças e foram uma vez, né? Foram lá pra batalha. Loser. Perderam a primeira batalha. E aí, beleza, os caras falaram, não, perdemos. Juntou forças de novo, o governo federal mandou dinheiro, mandou tropas. Foi a segunda vez tentar derrubar Canudos. Foram lá. Loser. Perderam de novo, turma. Segunda derrota. Governo federal, governo do Rio de Janeiro, o presidente juntou forças, outras elites deram dinheiro, formaram o exército, foram a terceira vez lá. Senhoras e senhores, a terceira derrota. Eu tinha soldados com armas de fogo. E Canudos eu tinha uma galera com pedra, enxada, pedaço de pau. E aí você me pergunta, professor, como que o exército brasileiro perdeu 3 vezes para essa comunidade, para esse grupo de Canudos? Turma, essas pessoas encontraram uma coisa que elas nunca tiveram antes. Elas foram enxergadas como seres humanos. Foram enxergadas como gente. Como eu falei nos alguns slides aí anteriores, com dignidade. Então, quando eles viram as tropas da República, o exército republicano, o exército do Brasil,
querendo botar fim àquele grupo, em que onde não tinha mais fome, onde não tinha mais ameaça do coronel. Quando eles viram o exército, eles olharam o seguinte: caramba, eles querem que eu retorne àquela vida que eu tinha antes, de violência do coronel, de ameaças, de fome, de dívidas. Então eles falaram o seguinte: prefiro a morte, prefiro morrer. Nessa luta, turma, eles foram sem medo de morrer. O soldado, claro que o soldado vai ter medo de morrer, mas ele tenta, obviamente, vencer a guerra. Mas essa galera de Canudos, eles foram por tudo ou nada, de peito aberto. Eles falaram o seguinte: vocês querem me tirar daqui só morto. E é literalmente isso, turma, morto. Eu prefiro a morte. Eu prefiro morrer do que voltar nas mãos do coronel, de voltar para aquela fazenda onde eu estava, naquela região que eu estava. Aqui meu filho tem comida. Aqui eu não preciso ficar à noite ouvindo o choro dele, pedindo comida. E eu falando para ele: durma. Dorme que a fome passa. Eles não têm medo de morrer. Por isso que perderam 3 vezes. E aí, turma, na 4ª vez, também depois de Canudos sofrer constantes ataques, né? A 4ª expedição foi formada por 14 mil homens, gente, fortemente armados. E aí Canudos não conseguiu segurar mais. Aqui você tem a imagem de algumas pessoas que moravam em Canudos, pessoas, né, sendo mortas. Ali você tem já um corpo jogado. E aqui você tem os sobreviventes. E é frustrante você olhar essas pessoas e as pessoas, o governo olhar com ameaça essas pessoas. Olha o rosto deles. Olha a imagem deles. Dor, sofrimento, tristeza. Olha as crianças. E as pessoas. E mataram familiares, pessoas assim, mulheres, crianças. Qual era o pecado deles? Qual era o pecado deles? Enfim. O interessante é que, com certeza, na época você tinha várias narrativas contra esse povoado, contra esse povo. Eram pessoas querendo viver com dignidade. Enfim. Me dói. Segue. O vídeo tá muito grande, bora lá. Aí você tem o livro de Euclides da Cunha, Os Sertões, que trata desse período, que trata dessa guerra. Ele que narra a Guerra de Canudos. E aí, turma, a última revolta rural, o cangaço. Lampião, Maria Bonita e Lampião. Tem a imagem, foto dos dois, da esquerda aí o Lampião, da direita a esposa do Lampião, Maria Bonita. Aqui mais uma foto dos dois, certo? E a região em que eles atuavam, turma, olha que interessante. Região do sertão novamente, no interior, onde há pobreza. O cangaço era como se fosse Robin Hood, aquela lógica lá do Robin Hood. Roubava dos ricos para dar aos pobres, faziam saques em cidades e iam fazendo aí as suas andanças pelo sertão nordestino. Beleza? Aqui vai ter um link, eu acho, no próximo slide. Isso, do Alto da Compadecida. Assistam, é um filme muito bom, brasileiro, de comédia, muito engraçado. Eu vou ver se eu passo no Cine Machado quando a gente retornar à escola. É um dos filmes que eu gostaria de passar, e aí eu aprofundaria aí sobre o cangaço. E é muito interessante a cena desse filme, a parte do julgamento. Você pode perceber que no julgamento feito, que a galera que morreu, tem um julgamento lá, aparece Jesus, aparece o diabo, e aí quem é a única pessoa que se salva é o homem que está representando ali o Lampião. E aí qual que é a justificativa dada por Jesus, o personagem Jesus, para salvar Lampião? Assistam o filme. Não vou dar spoiler não. Assistam lá. Beleza, turma? É isso. Agradeço aí quem chegou até aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Qualquer dúvida, né, por favor, mande pergunta lá pra mim no chat. Por enquanto só a Júlia Paixão mandou pra mim a pergunta. Manda lá quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, enfim. Tô lá pra tirar a dúvida de vocês, beleza? Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima aula.